Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler Hebreus 11 e 12, mas eu vou ler alguns versículos só, tá? Então, primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Começa dizendo o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí, no versículo 4, aí ele vem falar de todos os patriarcas, né, da fé, de todas as pessoas antigos. Vem falar de Abraão, de Enoque, fala aqui também Isaac, depois ele vem falar de Moisés. Então depois é muito interessante que vocês leiam, tá? Hebreus capítulo 11 todo para vocês relembrarem, né? Fala de Noé também. Noé, né, construiu a arca sem nunca ter chovido, nunca ter visto chuva, ele foi lá e construiu a arca. Então, assim, aqui tem vários exemplos de pessoas de fé para a gente se inspirar nelas, porque elas, como diz aqui no versículo 2, obtiveram um bom testemunho. E são esses testemunhos que nós temos que usar. São esses testemunhos que a gente tem que se inspirar para que para que nós sejamos pessoas de mais fé, de acreditar mais. Por isso que a fé vem pelo ouvir, né? Porque quanto mais a gente ouve, mais a gente acredita, mais a gente fala, uau, como que pode? E realmente, né, quando a gente vai lendo os exemplos, você vai se identificando e você vai falando, não, se ele fez aqui, ele vai fazer na minha história. Porque a palavra de Deus é a verdade, então ela nos convence de que isso aqui realmente aconteceu. Assim como está aqui no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então a gente não acredita em Big Bang, a gente acredita que foi Deus quem disse, haja luz e houve luz. Foi Deus quem fez os céus e a terra, foi Deus quem fez toda a criação. Tudo que há aqui é manifestação de Deus, é a manifestação dele, nós somos parte dessa manifestação. Nós somos parte da criação. Só que nós não somos só criaturas de Deus, nós somos filhos. Lembra que nós lemos ontem? Foi ontem que a gente leu da mulher do fluxo de sangue, que ela recebeu a cura dela, a cura física, mas Deus também queria curar o emocional dela, restaurar a identidade dela, ele chama ela filha. Nós somos chamados filhos. Todos aqueles que reconhecem Jesus, aceitam Jesus, são chamados filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Então nós somos parte da criação, mas Deus nos ama. Deus nos ama, Deus tem amor por nós. E ter fé é você entender esse amor, reconhecer esse amor, acreditar e dar passos de fé. Não é só falar, eu acredito em Deus, se Deus quiser, não. É você orar, fazer o que é certo e se movimentar e agir. Porque quando eu oro, faço o que é certo, eu estou no centro da vontade de Deus. E tudo que acontece a partir dali é da vontade de Deus, mesmo que eu e você, muitas das vezes, a gente não entenda nada. A gente até questione. Mas é aí que a gente tem que fortalecer. Exatamente nos momentos das provações que nós vemos que somos provados. Abraão, ele foi provado lá quando ele foi, aqui no versículo 17 de Hebreus, né, diz, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, Abraão tinha fé. Abraão falou, não, se eu chegar a sacrificar ele, Deus vai ressuscitar ele. Tem algo aqui que Deus quer fazer e eu vou até o fim.
Então, quando nós estamos com essa fé alimentada, com essa fé fortalecida, e a fé vem pela exposição constante à palavra, você começa a ter uns atos de que o mundo não entende. Uma pessoa de fé, gente, a gente tem que entender isso. Ontem eu falei isso aqui, acho que foi ontem. Que a gente tem que aumentar a exposição às coisas do reino e diminuir a exposição das coisas do mundo. Porque quando você começa a caminhar com fé, você começa a fazer coisas que as outras pessoas não vão entender. As outras pessoas, elas não entendem o que você está fazendo, porque você está caminhando pela fé. Quando Noé foi construir a arca, provavelmente eles falavam, Noé ficou louco, ficou doido. Como que pode fazer um negócio desse tamanho? Nunca nem tinham visto chuva na vida. Então, quando você for guiado pela palavra de Deus, você vai fazer coisas que as pessoas não entendem. E você não tem que se justificar para elas, você não tem que tentar explicar nada para elas. Continua no seu plano. Continua naquilo que Deus te mostrou. Porque se você está conectado com Deus, se você está com a sua fé fortalecida, você está aqui, tá? Não quer dizer que você é mais do que essa pessoa que não. Somos de valor, somos iguais. Mas você está com uma visão diferente do que essa pessoa que está aqui. Então você está enxergando coisas que essa pessoa que não está. Você já enxergou, e não é enxergar coisas físicas, é ter uma consciência, um nível de consciência. Você já tem consciência que a sua fé vai ser testada, que você tem que ir até a última consequência, que você tem que permanecer. E essa pessoa aqui, ela não tá vendo o que você tá vendo, ela não tá com o nível de consciência que você tá, e ela tem medo. E ela vai tentar fazer o quê? Vai tentar te puxar para a zona de segurança dela. E é aí que você tem que permanecer. Então, quando a gente começa a fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer, as coisas do reino, as pessoas não vão entender. Está tudo bem, você não tem que tentar convencer ninguém de nada. Você só tem que permanecer, porque as suas obras, o resultado da sua permanência, o resultado da sua fé, o resultado de você continuar crendo, continuar acreditando, isso vai ter recompensa, isso vai ter resultado. E é esse resultado que vai convencer essas pessoas. Porque o que me convence e te convence a ter fé? Não é a palavra? Mas a gente não lê a palavra pela metade, a gente lê tudo, a gente lê todo o contexto. Vê todos os milagres, tudo aquilo que aconteceu. Às vezes o milagre não é nem a promessa em si, é a transformação interna que essa pessoa passou. É a maturidade que ela teve, a persistência que ela teve. Ela não abandonar Deus em momento algum. No caso de Moisés, Moisés não entra na terra prometida. Mas o exemplo que ele dá durante toda a trajetória dele é mais do que suficiente para eu e você crermos. Tudo que Deus fez através da vida dele. Então talvez não é nem o resultado final, mas é a pessoa que a gente se torna durante o processo. Porque isso já é a graça de Deus, a nossa transformação, a nossa mudança de mentalidade, a nossa mudança de comportamento. O resultado final é só uma consequência de quem você se torna durante o processo. O processo de fortalecimento da fé, o processo de lapidação, o processo de construção, de reconstrução, de desconstruir aquela pessoa antiga e construir uma pessoa nova. Sim? Versículo 6, capítulo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador dos que o buscam. Deus sempre recompensa quem crê, quem busca. E não é uma recompensa material necessariamente, pode ser também com consequência, mas muito mais uma recompensa de você sentir paz na sua vida, de você ter uma vida com propósito, de você ter uma vida com direção, de você saber quem você é, de você ajudar pessoas. Então essa recompensa é muito mais no seu ser do que no seu ter. O ter é só uma consequência de quem você se torna,
no meio do caminho. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque como que eu digo, Deus, eu acredito em você, Deus, eu acredito no Senhor. Eu digo isso da boca para fora, mas eu não dou passos de fé. Eu não me jogo, eu não me entrego. Porque quando a gente duvida, é como se a gente estivesse dizendo, Deus não vai conseguir fazer aqui. Deus não tem a capacidade de mudar essa situação. E como que você vai agradar a Deus se você não crê verdadeiramente, se você não arrisca, se você não dá passos de fé? E eu queria que vocês abrissem também em Hebreus 12, que depois que ele fala de todos os exemplos aqui, né, de Moisés, fala de Raabe, Jacó, depois que ele fala de todos esses exemplos, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, para que a nossa fé seja firmada verdadeiramente, a gente tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o autor e o consumador da fé. O que Jesus fez, Jesus já sabia de tudo, né? Jesus já sabia de tudo. Hoje eu estava lendo Mateus, gosto muito do Evangelho de Mateus. Jesus sabia o que quem estava ao redor dele pensava, o que ia falar. Antes de falar, Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia o propósito pelo qual ele veio aqui. Em momento algum, ele desviou desse propósito. E assim a gente tem que fazer, se manter firmes na fé. Porque o mundo, como diz aqui, o pecado que tenazmente nos assedia, nós somos assediados o tempo inteiro a julgar, a fofocar, a pecar de várias formas, em pensamentos, em palavras, em atos e omissões, porque não fazer o bem também é pecado. Então, é uma luta, gente, diária. É uma luta diária que envolve esforço, envolve compromisso, envolve entrega. Diariamente você tem que levantar da sua cama e colocar isso na sua cabeça todos os dias. Hoje eu vou estar dentro da vontade de Deus. Consagrar o seu dia, assim que você acorda. Deus, eu consagro o meu dia, as palavras que saem da minha boca, o meu comportamento, os meus pensamentos. Espírito Santo, me revela onde eu estou errando. Eu quero ser melhor. Todos os dias de manhã, a sua primeira fala, ela tem que ser com Deus. Sabe, consagrar o seu dia para que ele te revele, para que ele te guie, para que você não se desvie. Por quê, gente? Porque um dia vai fazer diferença. Aí um dia que eu fico sem ler a Bíblia, um dia que eu fico sem orar, um dia que eu fico sem vigiar, tá, um dia entra ali numa brecha, alguma coisa nesse dia. Se eu não ficar vigilante o tempo todo na forma com que eu falo, porque eu era uma pessoa muito bruta, sabe? Muito rígida, muito ríspida com as palavras. Então, se eu não ficar muito vigilante na forma com que eu falo, na forma com que eu trato as pessoas, eu volto no que passa na minha mente. Porque passa uns negócios na minha mente que agora eu aprendi mais a observar os meus pensamentos. Passa uns negócios na minha mente que eu falo, gente, de onde que veio esse pensamento? Que pensamento demoníaco, meu Deus!
É uns negócios mais nada a ver, mas a guerra é aqui, a guerra é na mente. Então vem uns pensamentos assim, umas coisas que a sua mente inventa aí, que Satanás coloca na sua mente. Se você não estiver atento, vigilante, o orar e vigiar vem daí. Eu tenho que orar e eu tenho que vigiar esses pensamentos, eu tenho que vigiar o que está passando na minha mente. Deus, esse pensamento não é do Senhor, isso não edifica. Esse pensamento isso quer plantar discórdia, quer plantar inveja, quer plantar ciúme, mágoa. E eu escolho não pensar nisso. Então, assim, viver de forma intencional é isso. É você estar todos os dias comprometido com a sua própria vida. Sabe? Sempre em alerta, sempre vigilante, comprometido com a sua vida. Por quê? Porque é muito fácil entrar essas influências externas e a gente balançar na fé. É muito fácil você ouvir uma pessoa que está com nível de fé muito abaixo do seu, que tem medo ainda, ouvir essa pessoa e essa pessoa te influenciar e você desanimar. Ela lançar uma palavra de desânimo, uma palavra de medo, de insegurança, e essa palavra entrar como uma semente, germinar e criar raízes. Agora, se você está firmado na palavra de Deus, essa semente negativa dessa pessoa, ela vai bater ali e não vai germinar. Por quê? Porque você está firme na palavra. E aí você vai continuar caminhando pela fé. Não adianta, gente. As coisas do reino são diferentes das coisas do mundo. As leis do reino são diferentes das leis do mundo. Então, firma naquilo que Deus está te revelando, naquilo que Deus está te entregando. Esquece um pouco o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Foca, continua, persevera, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem que olhar firmemente para Jesus. Enquanto Pedro estava caminhando sobre as águas e mantendo os olhos em Jesus, ele estava bem. Quando ele sentiu o vento, ele sentiu aquele, opa, peraí, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Só que nesse momento que ele começa a afundar, ele já grita para o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Que a gente nem tire os olhos de Jesus, mas se você tirar, na mesma hora que você volte, que você entenda, falou, opa, peraí, eu tô saindo aqui dos caminhos, eu tô me perdendo aqui. Deixa eu focar na palavra. O que Deus diz? O que tá na palavra? Porque eu sou guiada por essas leis aqui, entendeu? Pelo que Jesus disse, pelo que Deus disse. Não sou guiada pelo que as pessoas dizem. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser guiado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Para fechar a nossa semana sobre fé, então que vocês depois leiam Hebreus 11 completo aí, porque é uma leitura que vai reforçar ainda mais a sua fé. Busque, todas essas referências aqui, busque entender cada história. Muito bom, gente, tá? Tem alguém chegando aí pela primeira vez? Coloca aí se é a sua primeira vez aqui. Quero te dar as boas-vindas. Coloca aí se é a sua primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui, quero te convidar também a seguir o perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o nosso café com sabedoria. Essa semana o tema foi Vivendo pela Fé. Oi, Dulce, seja bem-vinda. Dulce Oliveira. Essa semana foi Vivendo pela Fé. Semana que vem vocês já deram o tema que a gente vai falar sobre... Quem lembra? Gleiciele, também é a primeira vez. Seja bem-vinda, Gleiciele. Semana que vem vai ser forte o tema, gente. Exatamente, Patrícia. Vamos falar sobre orgulho. Semana do orgulho, meu Deus, vai ser chicote. Então, semana que vem vamos trabalhar aí para vencer o nosso orgulho. Amém? Quem tá chegando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Clica aí para seguir o perfil, para você não perder
A Rose é a primeira vez. Clica aí, Rose, para você acompanhar o perfil. 6 horas da manhã aí do Brasil, 10 horas da manhã aqui de Portugal. Estamos juntos aqui nas lives Café com Sabedoria, tá? Vamos, Maria. Vamos todos, viu? Cristina também, primeira vez, seja bem-vinda. Quem tá chegando aí pela primeira vez, se você... Claro, né? Se é a primeira vez, você não acompanhou todas as lives dessa semana. As lives dessa semana estão salvas lá no meu canal do YouTube, do Cimar Alves Mentora. Vocês podem procurar lá ou ir no link da bio aqui também. Tem lá o meu canal do YouTube e você consegue assistir todas as lives dessa semana. Se você gostou dessa live, se essa live falou com você, você quer assistir as outras também, ficaram salvas todas lá no canal do YouTube, ok? Agora vamos para João. Todos os dias eu abro aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, para trazer aqui uma reflexão. O que diz lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam Jesus, que recebem Jesus, ganham o poder de ser feito filho, filha de Deus. Jesus é o único filho de Deus, nascido do Espírito Santo de Deus, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas pela graça do Senhor, Ele nos dá esse poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E filhos e filhas de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus vai voltar para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar. Quando, Lu? Não sabemos, só Deus sabe. Só Deus sabe, mas a volta de Jesus é certa. E o meu convite para você aqui é que você se arrependa dos seus pecados, que você busque enquanto é tempo, que você se arrependa de estar separado de Deus e que você entenda que não existe felicidade, não existe paz, não existe sentido de vida longe da presença dele. E aqui todos os dias nós fazemos uma oração, que é uma oração onde você declara, é uma confissão de fé. A nossa semana de fé, né? Então, para a gente fechar a nossa semana de fé, a gente faz essa oração que é uma confissão de fé. Então, você vai declarar que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez essa oração e você quer fazer essa oração de coração, sabendo tudo aquilo que você está dizendo, não simplesmente palavras vazias, mas declarando que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez essa oração e quer fazer essa entregar sua vida a Jesus, coloca eu quero aí nos comentários. Lembrando que essa entrega, ela não é só, como eu disse, uma oração vazia. É uma renúncia, onde eu renuncio a minha vida de pecado, onde eu renuncio o meu passado, os meus erros. Eu quero começar uma nova vida, eu quero ser transformada pela palavra de Deus. Eu quero que o meu comportamento mude. Eu quero que seja Cristo vivendo em mim e através de mim, para que outras vidas sejam alcançadas, outras vidas sejam salvas. Amém? Então, se você nunca fez essa oração, coloca aí nos comentários, vamos orar juntos. Eu vou orar, você vai repetir. E eu tenho certeza que você vai sentir uma paz muito grande depois que você fizer essa oração, amém? Glória a Deus. Amém. Patrícia, Tânia, Janete. Amém. Como eu sei que tem pessoas que são mais tímidas, que às vezes querem fazer oração, mas não comentam, talvez está dirigindo, talvez está no trânsito, talvez não consegue comentar, eu vou orar, tá? E se você sentir no seu coração que realmente essa oração é para você, que você repita ela
em voz alta junto comigo, amém? Então vamos? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. 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 Glória a Deus. Janete não perde por nada, né, Janete? Semana que vem vai estar aqui comigo. Amém. Antônio também. Amém, gente, amém. Ó, só quem vai estar aqui comigo na próxima semana, já comenta eu aí, um eu bem animado. Semana que vem a gente vai quebrar esse orgulho, em nome de Jesus, o meu orgulho, o teu orgulho, porque a gente não consegue matar o orgulho, gente. A gente dá uma desmaiada nele, a gente dá uma sossegada nele, mas vira e mexe ele volta e a gente tem que estar ali sempre, ó, com a palavra para quebrar ele, amém? Vamos orar para a gente finalizar? Deus seja louvado. Ganhei do Antônio, a Patrícia. Ai, gente, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pelas vidas que aqui estão, Pai. Constantemente buscando a sua palavra, se fortalecendo na fé, Deus. Obrigado, Senhor, por me usar, Deus, para compartilhar da sua palavra e aprender mais da sua palavra também, Deus. É uma honra estar aqui, Deus. É uma honra te servir. É uma honra servir aos meus irmãos. Deus, eu oro declarando sobre a vida de cada um que aqui está, Pai. Um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Senhor, guarde essa pessoa, Deus. Guarde a sua mente. Guarde ela de todo pensamento que não vem dos céus, Deus. Que ela tenha a capacidade de identificar esses pensamentos e repreendê-los em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor guarde o seu corpo físico, a sua mente, o seu espírito, Deus. Fortalece a sua fé, fortalece a minha fé, Deus. Que o Senhor esteja conosco em todos os caminhos que nós andarmos, nos protegendo, nos guardando, nos guiando. Proteja as nossas famílias, nosso trabalho, nosso sustento diário, Deus. E que nós sejamos, Deus, instrumentos do Senhor aqui na terra, para que o Evangelho seja espalhado e que mais vidas sejam salvas. Porque Jesus irá voltar, Deus. E nós vamos vencer essa guerra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, ó, quem quiser assistir a reprise da live, vai lá no canal do YouTube, curte lá, comenta, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer esse canal avançar para que mais pessoas
venham ao encontro da palavra de Deus. Amém? Beijo grande para vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!